Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Cauã. Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm curtido e comentado, tá? Como eu tô no começo, eu sei que eu preciso aprender muita coisa ainda e tem muita gente dando dicas e ideias que estão me ajudando demais. Tem pessoas elogiando, apoiando e isso me deixa muito empolgado e feliz com o resultado. É muito bom ler comentários positivos e saber que as pessoas esperam, no caso, mais vídeo de ti, que gostam do teu trabalho e tem muita gente falando que tem o mesmo sonho que eu, então é muito gratificante tá fazendo parte de tudo isso, tá? Então muito obrigado. Aliás, pra quem tá pedindo o Discord do canal, tá? Ele já foi criado, ele tá bem no início, a minha namorada que tá mexendo com ele, tá configurando tudo certinho. Mas quem quiser entrar já fique à vontade, tá? Ele vai estar na descrição do vídeo. Apesar de parecer a parte fácil do Roblox Studio, com tantos códigos e comandos na plataforma, as GUIs elas deixam muitas dúvidas em alguns programadores, principalmente aqueles que estão fazendo o seu primeiro jogo. Já outros desenvolvedores, eles acham que não vale a pena perder tempo trabalhando com GUI, acham que isso não vai mudar nada dentro do jogo. Mas na verdade, as GUIs são um ponto fenomenal dentro do Roblox, já que a maioria das coisas são feitas através de GUIs. E para quem conhece, sabe mexer com Gui, se faz a mesma pergunta: o que que as pessoas não conseguem entender e o que que elas não sabem fazer? E eu te respondo: escala de resolução. A escala de resolução é quando as GUIs elas se adaptam ao tamanho da tela do jogador. Por exemplo, se eu estiver jogando num tablet, obviamente a GUI teria que ser muito menor que se eu estivesse jogando no computador. Caso elas estejam no mesmo tamanho, alguma coisa está errada. Então vamos lá para a tela do computador para a gente ver onde é que está o erro. Tá, então aqui no Roblox a gente vai fazer na prática um pouco. A gente vai trabalhar com um GUI para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma screen GUI. Para quem não sabe, não pode só botar o frame aqui, tá? Então se estiver fazendo isso aqui, obviamente não vai aparecer, vai dar erro. Então sempre tem que colocar dentro dessa screen GUI, que é como se fosse a tela, tá? Vocês podem ver que ele já apareceu e a gente pode dar continuidade. Aqui vai ter uma breve descrição, tá? Se vocês passarem o mouse por cima, tem uma breve descrição do que faz cada coisa, mas eu vou falar os pontos mais importantes para lidar com a GUI, né? Tem coisas que ali que, pelo menos eu nunca usei na vida, né? Então eu acho, na minha concepção, que é praticamente inútil, tá? Então aqui a gente tem esse negócio que a gente sempre deixa ativo, que é para poder clonar ele e tudo mais, que eu já falei na aula passada. É o Work Waypoint, que é o ponto de âncora, né? Eu deixo sempre em ponto 5 porque eu consigo achar o meio, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui em posição e colocar ponto 5,0, ponto 5,0, eu trago para o meio. Espera que eu errei, ponto 5,0, ponto 5,0, entendeu? Eu consigo trazer o frame para o meio, tá? Voltando aqui para cima, então, essa questão de background ficar óbvio, né? Então, por exemplo, a cor do background, obviamente, é aquela cor ali. Por exemplo, se a gente colocar isso aqui, ela altera ali. Aqui a transparência, então a gente consegue fazer uma gradiente, né? Que a gente chama, deixar um pouquinho transparente, tá? E aqui as bordas, basicamente aqui não tá aparecendo borda nenhuma, mas se eu aumento, ele vai gerando bordas aqui do lado, tá? Então aqui é pra gente saber com base naquela linha azul. Então vocês podem ver que tem uma linha azul aqui. Então, por exemplo, o outline vai ser da linha azul para fora. O middle quer dizer que vai ser no meio, a linha azul vai ficar no meio da borda, né? E o inset é da linha azul para dentro. Então, por exemplo, aqui a gente está no outline. Se eu colocar no inset, ele vai da linha azul para dentro. E assim no middle ele fica no meio ali, mais ou menos, tá ligado? Basicamente isso. E aqui é a cor da borda e tudo mais. Não tem nada demais, tá? Aqui deixa habilitado sempre, que é para os players poderem interagir. Aqui é só se estiver usando um grid style layout, tá? Isso é para outra coisa. E aqui a gente começa então a ter as partes importantes do frame, tá? Então a primeira coisa aqui é para renomear, tá? Então é renomear só aqui, tá? Então não vai aparecer nada aqui de escrita. E aqui é o parent, né? Então no caso que seria dentro do screen GUI, aquele ali se torna o parent dele, tá? Isso aqui também é irrelevante. Aqui a posição é exatamente a posição da tela, então a gente tem que entender que a gente não trabalha com um vetor de dois valores, né? Que seria o Y e o X, né? Não é tridimensional, não é em 3D, então não tem três valores. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem o X, o Z e o Y. Aqui, como a gente está trabalhando com telas, a gente só tem dois valores, né? O que é para cima e para baixo e para o lado para o outro, tá? Então aqui a gente tem a posição.
Então a gente tem que entender uma coisa, quando a gente fala em zero em posição de x, a gente fala do início lá, ó, tá vendo? Ele tá olhando exatamente, ele para bem no meio do ponto de âncora, então ele começa aqui no zero e aqui vai ser 1, então é de 0 a 1 sempre, ó. Então aqui vai ser 1, é no valor x, numa linha x. E no y funciona a mesma coisa, então ele vai no zero, ele vai começar lá em cima, tá? Aqui, ó, ele vai começar lá em cima. Ah, mas por que ele não tá no meio? Porque o x tá em 1. Se eu colocar o x aqui, ó, para 0,5, tá? Então ele fica no meio, tá? Então aqui é o x, o y começa em 0 e vai até 1 aqui embaixo. X começa em 0 e vai até 1. Então isso ajuda muito a gente a entender as telas. Porque quando a gente está trabalhando com tela, cada tela tem um tamanho diferente, tem uma resolução diferente. Então se a gente tem uma ideia, a gente trabalhando aqui, a gente consegue ver. Então, por exemplo, ó, eu quero que ele fique mais no cantinho ali. Se eu botar 0,1, ó, eu fiquei um pouquinho mais no cantinho. Eu vou botar ele aqui no centro da tela, então 0,5, aqui ó, coloquei ele um pouquinho. Ah, mas eu não gostei, eu queria ele mais colado. Então em vez de 0,1, tu pode botar 0,05, que é a metade, ele ficou mais colado. Então ele sempre vai estar 0,05 das telas, não é só dessa aqui, é das telas em si. Ah, mas Cauã, eu tô fazendo aqui, ó, por exemplo, o teste. Eu venho aqui em dispositivo e eu tenho teste, tá? Então, por exemplo, aqui tá ajustando, mas ele tá ficando estranho, não tá ficando legal e tudo mais. É exatamente esse valor que a gente altera, tá? Então aqui tem dois valores também, né? Que seria o valor de x, né? Então para crescer para os lados, tá? E o valor de y, que cresce para cima e para baixo, tá? Então, aqui vocês podem ver que vem no padrão. Já expliquei isso na aula passada também, mas é exatamente isso que eu tô falando de resolução, tá? Esse primeiro valor, ele é um valor que a gente chama do tamanho do frame, né? Que seria a resolução. Já o outro valor, ele é o tamanho em pixels. Então, por exemplo, se eu colocar 177 pixels, independente da tela, aqui no caso aqui tá ajustar a janela, né? Vai botar aqui o tamanho físico, aqui, ó. Dependente do tamanho da tela, ele vai continuar no mesmo tamanho, tá vendo, ó? Então aqui, ó, tá vendo que ele continua no mesmo tamanho? Por quê? Porque independente da tela que eu tô utilizando, ele continua com 177 pixels, tá? Então aqui a gente sempre deixa em zero. E esse valor é a mesma coisa, só que daí o valor em pixels para y, então também a gente deixa em zero. Então aqui vamos colocar um tamanho bacana, eu vou colocar 0,1, tá? E aqui 0,1, tá? Ele não vai ficar no mesmo tamanho, porque acho que é por conta da tela, querendo não, mas aqui ele mostra os pixels, tá? Então se vocês quiserem deixar de fato um quadrado, vocês alteram aqui. Então que nem tá 56, vai ficar um quadrado, são todos os lados iguais, então seria 56 e 56 aqui. E aqui vocês podem ver que já alterou automático o valor, tá? Aqui, esse do valor aqui é equivalente aos pixels da tela, então por exemplo aqui tá 30 da tela, e aqui é 116. Então, por exemplo, se eu aumentar agora a tela e mudar, eles vão alterando. Então, sempre mantém um quadrado, os dois lados iguais, mas o tamanho ele é alterado, tá? Então, pode ver que aqui, nesse caso, no caso alterou, não deixou de ser um quadrado por conta que esse aqui não é uma tela de resolução normal, né? Ela é um pouquinho mais quadrada, então logo ela achata mais as coisas, mas no geral para as telas normais aqui, que nessa aqui, ó, vocês podem ver que tudo vai alterando normal. Essa ali também é um pouquinho quadrada, essa aqui também é quadrada, mas para as telas, por exemplo, que nem essa aqui, ó, HD 1080, ó, vocês podem ver que ela mantém um tamanho padrão, tá? Isso, e obviamente tá diminuindo e aumentando conforme o tamanho da imagem, que é exatamente isso que a gente queria, tá? Seguindo em frente, aqui embaixo, acho que a única coisa que é interessante para alguns ainda, né, para todos, é isso aqui, tá? Que são algumas pré-definições que já tem no Roblox. Então, por exemplo, normalmente muita gente usa isso aqui. Eu já vi pelo menos, né, muita gente utilizando essa aqui, mas eu particularmente nunca uso. Eu gosto de fazer totalmente customizável, então sempre deixo em custom, tá? Aqui é para deixar visível e desvisível, tá? Não dá nada demais. E aqui são as camadas. Lembrando que camada é independente dela estar por exemplo, como 1 ou como 3, ela vai estar, se o frame estiver dentro dela, ele vai estar sempre na frente, tá? Então, por exemplo, esse frame aqui, ele tá dentro desse outro frame aqui, ele tá na frente, tá? Então, por exemplo, pode ver que aqui tá 1 e o frame maior de trás ele tá 13, então teoricamente esse aqui de trás teria que estar na frente. Só que como esse aqui, ele tá dentro dele, ele vai estar sempre na frente. Se eu tirar ele, obviamente ele vai para trás, ó. Então, por exemplo, aqui ele já tá na parte de trás do outro frame, tá? Então é isso aí que funciona como parent. Aqui embaixo
Eu nunca utilizo nada. Talvez tenha alguma outra coisa que seja importante, eu pelo menos para mim, não utilizo nada. Então, por isso que eu não vou aconselhar nada. Eu posso, se alguém quiser mais detalhado um vídeo sobre cada uma dessas aqui, eu posso fazer. Mas no geral é só colocar aqui o mouse em cima, que ele fala mais ou menos o que é para fazer, né? O que ele faz. E aqui um ponto importante sobre as GUI é isso aqui, tá? Então isso aqui são várias coisas auxiliares que dá para trabalhar com as GUI. Então, por exemplo, o Grid Layout, né? Que é bem utilizado. Ele é um layout, tá? Que a gente vai selecionar em frames, só que ele vai transformar em grade. Então ele vai ter um número de colunas, um número de colunas e coisa horizontal, esqueci como é que fala, linhas, né? Então, aí a gente vai marcando por aqui. Então, o cell padding é basicamente o espaço entre eles, tanto em valor x quanto y. Lembrando que o x é assim, na horizontal, e na vertical é o valor de y. E aqui vale também. Então, isso aqui é muito importante, tá? Não esqueça. Pô, eu coloquei todo o meu frame em valor de resolução ali. Só que daí eu chego aqui na grade e eu esqueço de alterar aqui, ó. Eu vou lá e coloco em valor de pixel. Vai dar erro, vai bugar. Então não esqueçam de estar sempre alterando esse valor, tá? Então, por exemplo, se vocês verem aqui e eu colocar sem o grid, ele vai ficar tudo na mesma posição, ó. Aqui, ó. Ó, eu vou copiar esse frame e vou colocar, ele vai estar tudo na mesma posição, tá tudo igual. Agora, a partir do momento que eu coloco o grid aqui dentro, ele vai colocar certinho, tá? Então aqui na prática, na lateral, vamos deixar eles um pouquinho mais próximo, de 0.2. E aqui é a altura. Como a gente não tem outra ali embaixo, vocês não vão dar pra ver, mas se a gente continuasse colocando, ele vai colocar, se caber mais um aqui, ele coloca aqui, senão ele manda pra linha de baixo e é ali que altera, tá? Tem outras coisas aqui que eu vou falar por cima. Como eu falei, se quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas eu acho que é interessante a pessoa ela ir olhando e testando, né? Então esse Page Layout, ele também é um layout, só que ele trabalha com páginas, tá? Então ele tem uma animação, ele já tem um Twin Service dentro dele. Então, ó, o tempo de Twin, daí o estilo, né? Direção, se é circular, animado. Então ele já tem um negócio dele, só que ele é voltado para páginas. E tem um outro que é parecido, que é justamente o table, tá? Então o table e o list também. O list é exatamente igual ao grid, só que ele é numa lista, né? Como já diz o nome. Então ele vai seguir, tem como seguir pela ordem de nomes ou uma ordem pré-definida por ele, tá? E o table, ele é já com um pouquinho mais complexo, ele é mais fácil, né? Ele é utilizado bastante na HTML, esse negócio de table, de tabela, que a gente chama, nesse caso, né? E ele é voltado para tipo, fazer, esse aqui ele é novo, tá? Então eu não sei utilizar ele muito bem, por isso até que eu não vou falar muito. Só que eu sei que ele é utilizado para guardar tabela, ele guarda número, é bem bacana esse negocinho aqui, tá? O corner é para deixar trazer borda para a esquina, né, dos coisas, então a gente pode mexer nisso. Aqui é para fazer um degradê, aqui justamente é os espaços entre os frames. O Eye Scale, deixa eu ver o que ele faz. Esse aqui eu nem sei também, que esse aqui parece ser novo, mas esse aqui eu imagino que é só para aumentar o tamanho pra gente poder configurar, porque às vezes, dependendo do comando que a gente for fazer. Então, por exemplo, assim, a gente está no comando, aqui é o exemplo ó, que eu falei do grande, ó, não cabe aqui, ele colocou pro lado, tá? Deixa eu explicar para vocês. Às vezes a gente vai alterar essas GUI através de código, tá? Então, para a gente não ter que colocar, por exemplo, size e tal, colocar, a gente altera exatamente essas coisas. Então, para isso que serve. Então, por exemplo, no comando, para mim é muito mais fácil chamar esse Y-Scale e alterar o valor dele aqui, do que eu ficar colocando o X é tal valor, o Y é igual a tal valor, porque isso aí deixa o código ele muito poluído às vezes. Então, isso aqui, além de prevenir algum bug, ele já ajuda muito no código. Então é só a gente mencionar esse cara aqui, colocar aqui em scale e colocar o valor que a gente quer. Então isso aí é muito útil, né? Então tem várias outras coisas aqui que dá para utilizar. Esse aqui é fenomenal, tá? Então para quem não sabe, esse Y Drag Detector é para a gente poder mexer na própria tela dentro do jogo. Então, por exemplo, aqui ó, vocês vão ver que eu tô aqui no meu jogo e eu consigo pegar a tela e arrastar o lado mesmo sendo jogador. Se eu tirar esse negócio aqui, ó, se eu tirar ele, ó, agora quando eu entrar lá, o frame fica preso, eu não consigo pegar ele. Colocando que dá pra utilizar isso. Dá pra utilizar em muita, então, tipo assim, por exemplo, se eu tenho alguma tela de notificação dentro do meu jogo, vamos imaginar que eu tô jogando, sei lá, um vida real. Daí tem as notificações que vão aparecendo, sei lá,
que tem alguma plataforma ali que a gente emite alguma rede social, então, por exemplo, fica aparecendo a notificação. Aqui no meio, o player não quer, ele pode pegar e arrastar as notificações, e elas sempre vão aparecer aqui no canto. Eles podem deixar livre para eles modificar o hub deles. Tipo, é uma questão de mecânica diferente, né? Agora indo para a parte final, vou dar uma dica para vocês, tá? O Roblox ele tem esse site aqui, Central de Criadores, ele vai estar na descrição do vídeo, abaixo do link do Discord, tá? Esse site é muito interessante. Eu, por exemplo, tenho muita preguiça de ler, mas é um site que ele ajuda bastante, tá? Então, por exemplo, às vezes tu tá com alguma dúvida de alguma coisa, ele te ajuda demais. Então, deixa eu aqui para vocês verem. Então, aqui ele tá falando sobre as GUIs, coisas que dá para fazer, explicando cada coisinha certinha. Por exemplo, ele explica o que é frame, text label, image label, né? Então, os botões. Então, tipo assim, ele te ensina várias coisas que às vezes a gente tem dúvida. Então, além disso, ele tem essa assistente, né? Então, por exemplo, tu pode perguntar coisa para ela, né? Então, tipo, por exemplo, lá, como crio uma GUI, ó. Então, são coisas que vão te ajudar quando tu estiver fazendo a teu estudo, né? Porque querendo ou não, a programação tu tem que aprender, né? Tu tem que querer aprender, tem que ir atrás, pesquisar. É a parte chata, eu diria, né? Então, porque eu, pelo menos eu não suporto ficar lendo, então tem que ficar lendo coisinha por coisinha, projeto, que cada coisinha dessa, o cara tem que ficar lendo. Só que para isso, como é uma coisa que eu gosto, né, da programação em si, isso é uma coisa que eu tenho que aguentar, digamos assim, né? Eu vou ter que ir atrás e fazer mesmo assim, né? Não adianta eu querer só ficar me baseando em vídeo no YouTube ou pegar script pronto no chat GPT ali, que a gente nunca vai aprender nada. Então a gente tem que querer ir atrás, querer aprender. Então isso aqui fica uma dica, tá? Tem bastante coisa aqui mesmo, então, de tudo, aqui no caso das interfaces que a gente estava trabalhando no dia de hoje, mas tem as animações, tem jogadores para quem está querendo saber mais coisas, né? Tem de equipe teletransportando, que eu não sei o que significa isso, né? Acho que talvez seja algum bug ou alguma coisa para teletransportar mesmo, pelo que dá pra ver que é um serviço, né? Eu nem conheço, né? Então tem bastante coisa aqui pra gente ler. Então sempre que vocês tiverem dúvida, vem aqui e procura por aqui, então, porque às vezes muitas dúvidas vai ser respondida nesse site aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui, como eu falei aqui embaixo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês. Fique com Deus, um forte abraço e valeu!